Olá a todos, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo, professor de Física. Estou fazendo aqui mais uma aula gravada para vocês. Estou muito feliz aí de os pais estarem acompanhando essas aulas aí com os filhos, ajudando os filhos nos estudos. Então, eu fico feliz aí dos pais estar dando essa força aí, ajudando aí, assistindo essas aulas. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre escalas termométricas. O que é escalas termométricas? São escalas que foram criadas para medir temperatura. Mas o que é temperatura? Temperatura é o grau de agitação das moléculas, tá? Então, nunca confundam temperatura e calor. Calor é uma forma de energia e temperatura é o grau de agitação das moléculas, tá? E então vamos ver aí como é que nós vamos trabalhar aí. Então, eu coloquei aqui escalas termométricas. Eu sou o professor Eduardo Gonçalves da Silva e eu coloquei aqui o que é temperatura. Como eu falei para vocês, é o grau de agitação das moléculas. Então, essa agitação das moléculas é medida, né? Então, a temperatura é maior quando as moléculas estão mais agitadas. Quanto mais agitadas, nós falamos que está numa temperatura maior. E quando elas estão mais lentas, mais juntas, então nós falamos que a temperatura aí é menor. Então, aqui nós precisamos medir isso daí. Então, foi criado escalas, né? Então, as escalas que é falada nos países de língua inglesa, nós chamamos ela de escala Fahrenheit, tá? A escala Fahrenheit são a escala que é usada geralmente em países que falam a língua inglesa. E a nossa aqui no Brasil, nós usamos a escala centígrada, né? Conhecida como a escala Celsius. Por que centígrada? Porque ela é dividida em 100 partes, vai de 0 até 100. E também tem uma outra que é do Sistema Internacional de Medida, que é a escala Kelvin. Também ela é conhecida como escala absoluta. Então, ela só tem valores positivos. Não existe temperatura negativa na escala Kelvin. E ela é uma escala só Kelvin, não é graduada. Eu não falo graus Kelvin, eu só falo Kelvin, tá bom? Então, elas relacionam o seguinte. Então, foi pegado dois pontos aí, o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água. Então, aqui na escala Fahrenheit, que foi a primeira de todos aqui, que é a do meio, o ponto de fusão do gelo é 32 graus Fahrenheit. E o ponto de ebulição da água, 212 graus Fahrenheit. Então, o que é fusão? Passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, o gelo começa a derreter numa temperatura de 32 graus Fahrenheit, tá? Então, esse derretimento aí, a mudança de estado físico aí, a fusão, eu chamo de 32 graus na escala Fahrenheit, que corresponde a 0 graus na escala Celsius, que corresponde a 273 Kelvin, tá? E aqui em cima é o ponto de ebulição da água. O que é o ponto de ebulição da água? Quando a água passa do líquido para o estado gasoso, né? O estado de vapor aí. Na escala Celsius é 100 graus, na Fahrenheit 212 e na Kelvin 373, tá? Uma coisa que eu não falei, e acho que não está aqui nesse material, é o zero absoluto. O que é o zero absoluto? É a temperatura onde as moléculas estariam totalmente em repouso, que seria o zero absoluto. Esse zero absoluto é o zero na escala Kelvin, que corresponde a aproximadamente menos 273 graus Celsius, né? Então, é um valor aí praticamente impossível de se chegar, né? Tá? Então, vamos ver como é que faz para transformar uma escala, um valor na outra? Então, a primeira coisa a fazer aqui, gente, nós vamos ter que relacionar essas três escalas. Então, nós vamos usar o teorema de Tales aqui. Nós vamos pegar esse pedaço e dividir pelo pedaço grandão.
fazer isso nas três. Então, aqui, θc menos 0, dividido por 100 menos 0, tá? Então, olha lá, coloquei aqui. Depois, na Fahrenheit, eu faço a mesma coisa. θf menos 32, dividido por 212 menos 32. Tá lá. θk menos 273, dividido por 373 menos 273. Tá aqui também. Agora eu vou arrumar isso daqui, né? Eu vou ver o que eu posso fazer. O θc menos 0 dá só θc. 100 menos 0 dá 100. 212 menos 32 dá 180. 373 menos 273 dá 100. Aí agora embaixo eu vou simplificar. Então eu posso dividir os denominadores por 20, né? Então vamos dividir por 20, por 20, por 20. Simplificando aí, chegamos nessa expressão. Então, para transformar de Celsius para Fahrenheit e Kelvin. Então, nós temos aqui a relação entre as três escalas termométricas. Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Tudo bem? Então, vamos treinar um pouco aí. Um turista brasileiro, ao desembarcar no aeroporto de Chicago, observou que o valor da temperatura lá indicado em Fahrenheit era 50 graus. Qual o valor correspondente em graus Celsius? Então, aí eu vou transformar 50 graus Fahrenheit em graus Celsius. Vamos ver como é que fica? Vamos lá, então. Então, eu vou pegar a fórmula do Celsius e a do Fahrenheit. A do Kelvin eu não vou colocar porque não foi perguntado aqui. Então, eu vou pegar as duas. Então, no lugar do θf, eu vou pôr 50. 50 menos 32 dá 18. Multiplicando em cruz aqui, 9 vezes θc, 9 θc. 5 vezes 18, 90. Tá? O 9 está multiplicando, passa dividindo. 90 dividido por 9, 10 graus Celsius. Então, 50 graus Fahrenheit é a mesma coisa que 10 graus Celsius. Tudo bem? Mais um aí. A temperatura normal de funcionamento do motor de um automóvel é de 90 graus na escala Celsius. Determine essa temperatura em graus Fahrenheit. Agora aqui é o inverso. Agora é para transformar 90 graus Celsius em graus Fahrenheit. Então, vamos pegar as formulinhas. Vamos só inverter a ordem para ficar fácil para nós. Então, no lugar do θc, eu ponho 90. Aplicando aqui a multiplicação cruzada, 9 vezes 90, está aqui, 5 vezes esse termo aqui. Então, esse termo aqui vai ser aplicado à distributiva. 5 vezes θf, 5 θf, e 5 vezes 32 dá 160. 90 vezes 9, 810. Esse 160 está subtraindo, eu jogo para o outro lado, somando. Fazendo a soma aqui dá 970. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, 970 dividido por 5 dá 104 graus Fahrenheit. Tá? Então, 90 graus Celsius é a mesma coisa que 194 graus Fahrenheit. Tá bom? Então, aí você vai para um país aí que é de língua inglesa, aí anuncia lá, tá 40 graus. Aí você acha que está 40 graus Celsius, aí você sai, chega lá, é gelado, porque é outra escala, né? 3. Quando se deseja realizar experimentos a baixas temperaturas, é muito comum a utilização do nitrogênio líquido como refrigerante, pois seu ponto normal de ebulição é de menos 196 graus Celsius. Na escala Kelvin, essa temperatura vale até para transformar de graus Celsius para Kelvin. Então, eu vou pegar a fórmula do Kelvin e do Celsius. Como os denominadores são iguais, eu posso simplificar ali. Ó. Tá?
Então, por isso que o professor de Química, ele fala, para transformar para Kelvin ou para Celsius, um ano ou outro, soma ou subtrai 273. Aí, por quê? Porque os denominadores são simplificados. Então, ó, no lugar do θc, eu ponho menos 196. O 273 está subtraindo, passa para o outro lado somando. Então, dá 77 Kelvin. Então, menos 196 graus Celsius é 77 Kelvin. Tudo bem, né? Agora aqui nós temos um exercício que eu costumo sempre colocar em prova, trabalho, e os alunos falam, professor, está faltando número, não dá para fazer. Dá para fazer sim. Vamos lá. Determine o valor da temperatura na escala Fahrenheit que corresponde ao sextuplo do valor na escala Celsius. Então, significa que corresponde a 6 vezes esse valor. Então, aqui, a temperatura na escala Fahrenheit é 6 vezes o valor da escala Celsius. Aí eu vou pegar a fórmula do Celsius e do Fahrenheit. No lugar do θF, eu ponho 6 θc, assim. Agora eu só tenho uma incógnita na equação. Então, agora ficou fácil. Multiplica em cruz aí. 9 vezes θc, 9 θc. E o 5 multiplica os dois aqui. 5 vezes 6 θc dá 30 θc. 5 vezes 32, 160. Aí agora é só trocar o 9 θc e o 160 de lugar. Só que aí eu troco o sinal deles na hora que eles trocam de lugares, né? Então, o 9 θc ficou menos e o menos 160 passou mais. Fazendo a continha aqui, dá 21 θc, que é igual a 160. O 21 está multiplicando, vai passar dividindo. 160 dividido por 21 dá 7,6. Acabou aí o exercício? Não, eu perguntei o valor da temperatura na escala Fahrenheit. Como eu sei que o valor da temperatura na escala Fahrenheit é 6 vezes a escala Celsius, é só fazer vezes 6. Mas caso eu transformasse 7,6 graus Celsius em Fahrenheit, dá o mesmo valor, tá? É claro que aqui vai ter uma pequena diferença, porque isso aqui provavelmente deu uma dízima periódica. Mas é só multiplicar por 6 aqui, que vai dar o valor aproximadamente. Então, a temperatura na escala Fahrenheit é 6 vezes do que deu na Celsius. 6 vezes 7,6. Então, a temperatura na escala Fahrenheit é aproximadamente 45 graus Fahrenheit. Certo? 5. Determine na escala Celsius o valor de uma temperatura que corresponde à metade marcada na Fahrenheit. Então, pausa o vídeo aí, tenta fazer, aí depois despausa o vídeo e compara com a correção aqui, tá bom? E aí, conseguiu chegar? Que bom, né? Então, agora você despausou o vídeo, vamos fazer a correção. Então, aqui, o valor da escala Celsius é a metade da Fahrenheit, ou seja, o valor dividido por 2. Vamos isolar o θf aqui, que acho que fica mais fácil. Então, o 2 está dividindo, eu vou passar ele multiplicando. Então, vai ficar 2 θc. Ou seja, a temperatura na escala Fahrenheit é 2 vezes a Celsius. Então, é só substituir agora aqui, ó, no lugar de θf, por 2 θc. Multiplica em cruz. 9 vezes θc, 9 θc, e o 5 vai multiplicar os dois aqui. Bom? Então, 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 32, 160. Troca o 160 e o 9 θc de lugar, trocando o sinal dos dois. Né? Na verdade, não é trocando o sinal, né? É trocando a operação matemática, né? Os matemáticos ficam bravos quando fala troca o sinal. Na verdade, não troca o sinal, troca a operação matemática. O 9 θc está somando, ele passa subtraindo. O 160 está subtraindo, passa somando. Então, por isso que a gente fala que trocou o sinal. Na verdade, trocou a operação matemática, tá? Então, 10 θc menos 9 θc dá 1 θc, ou seja, só θc. Então, o valor da temperatura na escala Celsius é 160 graus Celsius. Então, se eu transformar
320 graus Fahrenheit em Celsius, eu vou chegar no 160, que é a metade do que ele está falando aí. Se você não acredita, então tenta fazer aí. Transforma aí o 160 graus Celsius em Fahrenheit, você vai chegar no 320. Bom? E se você transformar os 320 graus Fahrenheit em Celsius, vai chegar no 160. Bom? Então, faz som aí, vê se bate. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Depois vocês fazem aí, ou pausa o vídeo e tenta fazer aí. O professor Eduardo criou uma escala chamada Escala Brasil, onde 10 graus Brasil corresponde ao ponto de fusão do gelo e 80 graus Brasil corresponde ao ponto de ebulição da água. Qual o valor de 60 graus Brasil na escala Celsius? Opa, então eu tenho que anotar isso daí, senão confunde minha cabeça. Então, 10 graus Brasil é fusão e 80 graus Brasil, ebulição. Então, vamos relacionar com a escala Celsius. Então, eu vou colocar aqui a escala Brasil e aqui a escala Celsius. Então, 10 graus Brasil e 80 graus Brasil. Aqui é 0 graus Celsius e aqui 100 graus Celsius, porque aqui, ó, eu estou falando no ponto de fusão. Então, 10 e 0. E ebulição, 80 e 100. Então, vamos colocar aqui um valor qualquer, né? Que vou chamar de P de Brasil. E aqui θc porque é graus Celsius. Uso o teorema de Thales. Então, B menos 10, coloco aqui, B menos 10. Dividido por 80 menos 10. 80 menos 10. Faço a mesma coisa com a escala Celsius. θc menos 0. E 100 menos 0. Aí agora é só fazer o arranjo matemático, o acerto aqui, né? Em cima não dá para fazer nada, aqui dá 70 embaixo, aqui em cima θc menos 0 dá θc e aqui embaixo dá 100, assim. Dá para cortar o zero ali. Então, essa é a equação que relaciona a escala Brasil com a escala Celsius. Então, eu vou transformar 60 graus Brasil em Celsius. Então, no lugar do B aqui, eu coloco 60. 60 tira 10 dá 50. Agora, multiplica aí em cruz. 7 vezes θc, 7 θc. 50 vezes 10, 500. O 7 está multiplicando, passa dividindo. 500 dividido por 7 dá 71,4 graus Celsius. Então, 60 graus Brasil corresponde a 71,4 graus Celsius. Ok? Fazer mais um aqui. 7. O gráfico a seguir relaciona temperaturas na escala Celsius e escala X. Determine a temperatura na escala Fahrenheit que equivale a 80 graus X. Então, eu vou pegar esse gráfico aqui e vou fazer aquele diagrama que nós fizemos anteriormente. Então, 0 graus Celsius corresponde a 10 graus X. 30 graus Celsius corresponde a 20 graus X, que é o que está no gráfico, ó. Celsius aqui é 0, corresponde a 10. 30 graus Celsius corresponde a 20 graus X. Aí agora eu ponho θx, θc aqui e x aqui. Aí eu faço aquele esqueminha. Então, θc menos 0, ali. 30 menos 0, ali. Igual x menos 10, dividido por 20 menos 10. Agora é só fazer o acerto aqui. Aqui em cima dá θc, embaixo dá 30 e aqui dá 10. Posso cortar o zero aqui, né? Então dá 3 e 1. Quando é 1, não preciso colocar. Então a fórmula que relaciona a escala Celsius com a escala X é essa daqui. Então vamos substituir ali o 80 no lugar do X para descobrir o θc, né? Então no lugar do X eu ponho 80. 80 menos 10 dá 70 e o 3 está dividindo, eu passo multiplicando.
Ele passa o quê? Trocando a operação matemática. Então, aqui ele está na divisão, ele passa multiplicando. Então, dá 210 graus Celsius. Opa, mas ele perguntou na escala Fahrenheit. Agora é só pegar os 210 e transformar em Fahrenheit. Tá bom? Então, θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. Então, no lugar do θc, eu ponho 210. Aqui eu preferi dividir, né? 210 dividido por 5 dá 42. O 9 está dividindo, eu passo multiplicando. 9 vezes 42 dá 378. O 32 está subtraindo, eu passo somando do outro lado. Então, o valor da temperatura aí é 410 graus Fahrenheit. Ou seja, 80 graus X é a mesma coisa que 410 graus Fahrenheit, que é a mesma coisa que 210 graus Celsius. Tudo bem? Então, é isso aí, gente. Espero que tenha ficado claro aí as escalas termométricas, as conversões aí. E quero agradecer mais uma vez aí os pais aí pela paciência aí de estar assistindo as minhas aulas aí. É bom que vai revisando alguma coisa que faz muito tempo que não assiste, né? Que não pratica. É bom também. Bom? Então, um abraço a todos aí e até a próxima aula. Tchau, tchau.